Bem, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai aprender mais um pouco sobre a ditadura que estava tendo na América naquela época, até chegar no Brasil. A gente entendeu sobre Che Guevara, sobre Fidel Castro, a gente entendeu que o comunismo não existe no mundo, assim, na prática, apenas na teoria. E por estar na teoria, mesmo assim, ainda é perseguida pelas pessoas capitalistas, pelos governos capitalistas, porque é uma ameaça. Cuba é declarada comunista, é professor. Rússia é declarada comunista, é. A China também. Porém, quando a gente vai ver nas práticas, eles são piores do que os capitalistas. Então, o comunismo, na verdade, ele não existe na prática, é apenas uma invenção teórica que está sendo colocada em xeque apenas para rivalizar, apenas para gerar conflito e apenas para gerar guerra. Porque o comunismo e o capitalismo são as duas formas de centralização do poder que as pessoas têm medo. Ah, professor, por que as pessoas têm medo do capitalismo? Porque gera desigualdade. Ah, professor, por que as pessoas têm medo do comunismo? Porque a desigualdade ela é combatida, porém de uma forma desigual ainda assim. Digamos assim, mesmo sendo professor, digamos, eu sendo professor, eu ganho menos do que um gari. Entende? Essa é a ideia. Eu ganho menos do que um gari, porque o gari ele tem a sua função melhor do que a minha. Ah, eu sou médico, mas eu ainda ganho menos do que uma pessoa formada para ser professor. Então, isso desbalanceia. Não coloca em xeque o potencial que as pessoas têm, o trabalho que as pessoas têm, apenas minoriza. O comunismo ainda assim é ruim, porque na visão dos capitalistas, porque eles têm a ideia de que o comunismo vai igualar todo mundo e vai ser prejudicial a todo mundo ao mesmo tempo. Não vai, querendo ou não, gente, toda ideia, toda ideologia, ela tem a sua forma, a sua forma de exercer, mas também ela tem a sua fraqueza. Então, ela não vai ser 100% por conta da sua fraqueza, por conta das suas brechas. O capitalismo se deu melhor aqui na América, no continente americano, porque já estava sendo colocado como modelo de governo também. Então, até a colonização do Brasil foi uma forma capitalista, a colonização dos Estados Unidos foi uma forma capitalista, porém Cuba, a gente viu na aula passada, a gente viu nas atividades passadas que Cuba ela se opôs aos Estados Unidos e por isso teve que ter essa repressão. Os Estados Unidos isolou Cuba e por isso que até hoje tem revoltas lá por conta disso, porque Cuba ela se declarou contra os Estados Unidos e a favor da União Soviética na época. Agora a gente vai falar sobre a Argentina. A Argentina, gente, ela, quando a gente fala de ditadura, é um golpe militar, tá? Ditadura é pesado se assunto do professor. É, tinha gente que poderia falar isso naquela época, não, porque senão morria. Então, se vocês estão aprendendo a ditadura agora, dê graças a Deus e aprenda, porque isso não é uma coisa que antigamente se podia aprender. Porque as pessoas eram mortas, porque as pessoas é, acabavam morrendo, sumindo, era desaparecida, sem mais nem menos, sem um porquê, era desaparecida porque estava se opondo à ditadura, sem saber quem que estava fazendo isso, gente, sem saber quem que estava fazendo. Porém, as pessoas que estavam no poder é quem? Os militares. Só deixando claro para vocês que os militares estavam no poder por conta do golpe. Eles deram um golpe no poder, eles deram um golpe na presidência, e aí acabaram assumindo o Senado, acabaram assumindo o país todo. Nesse caso, a Argentina toda. Aí, uma certa série de governos conservadores surgiram para tentar conservar. Quando a gente fala de governo conservador, é para tentar estagnar o país, para tentar deixar assim como está. Assim como está, tá bom. No governo, por exemplo, a gente pode citar aqui, no governo de um partido, o presidente da República está bom e a gente vai manter esse presidente da República por mais 20, 30, 40 anos, até gerar seu filho, até o filho dele chegar no poder, ou até então seu chefe militar chegar no poder, aí a gente vai colocar ele por mais 15, 20, 30 anos. Porém, essa repressão sofreu logo de imediato por conta das pessoas que estavam morrendo e por conta da administração de Perón. Perón foi uma mulher, ela não era apenas a ministra-dama da Argentina, mas também o único ícone do país. Ela era reverenciada no país
Porque uma mulher chegar num poder militar e ainda assim exercer a sua função de presidente, praticamente, entre aspas, isso era incomum. Isso era bastante comum mesmo. Uma mulher chegar no militarismo e ainda assim exercer a presidência era muito comum ainda. E aí, várias outras coisas que ela foi reconhecida por várias outras pessoas, vários outros pontos positivos e negativos que a gente pode aprender sobre ela. Porém, a Argentina de Perón, ela tinha a sua ideia de autoritarismo. Todo governo, gente, de ditadura, é ditadura mesmo, é autoritarismo. Ou faz ou morre. Não fez, não morreu. Pronto, acabou. Era assim antigamente. Ah, eu sou negro, mas eu quero me opor ao porquê que eles estão matando o negro. Morria também. Era tudo morte. Todo mundo morria, todo mundo era dizimado. Ou então tinha que, se você fosse uma pessoa muito famosa, muito influente, aí você tinha que ser exportado, você tinha que morar fora do país por conta da ditadura que estava assim. Isso aconteceu com diversas pessoas que a gente vai aprender bem lá na frente, mas que a gente pode entender. Pessoas, diversas pessoas, gente. Quando a gente fala no meio famoso, a gente pode entender cantor, a gente pode entender professores que eram famosos naquela época, escritores que eram famosos naquela época, diversas pessoas que estavam pela arte, lutando com a arte contra a ditadura. Então, a Argentina ela tinha sua forma de repressão, um governo forte, centralizado, autoritário, ou faz ou morre. E aí, os dizeres das pessoas, alma e defensor do povo argentino. Eles pregavam essa ideia, a gente está pregando o povo argentino. Toda a ideia de conservadorismo vai entender isso. A gente está fazendo isso pelo bem da família argentina. A gente está fazendo isso pelo bem da família de não sei aonde. Então, isso foi importante porque a Argentina entrou em colapso depois de diversos outros governos. Perón, ela foi marcada como a rainha, tem gente até que fala ela como se fosse a rainha da Argentina, porém, depois dela tiveram outros governos que acabaram não tendo essa exerção de poder, acabaram não tendo a sua forma de expressão, e até porque os levantes que estavam tendo, as revoltas que estavam tendo, também eram expressantes, também era alarmante no mundo todo. E aí acabaram morrendo mais de 15 mil pessoas, milhares de pessoas torturadas, até hoje ninguém encontra parente. Tiveram parentes que morreram, e aí ninguém sabe se morreu ou está vivo. Diversas outras coisas que a gente pode falar. Então, a resistência chegou nas Mães da Praça de Maio, fundada em 1977, que foi a fundação de pessoas, uma fundação de mulheres que queriam colocar fim na ditadura, gente, porque quando a gente fala de ditadura, até criança morria. Criança, bebê, mulher grávida. É pesado, professor, a gente aprender isso? É. Porém, era a realidade que a gente não estava enfrentando e vocês podem encontrar no livro de vocês. Então, o livro de vocês aponta que as mães da Praça de Maio, a Praça de Maio era uma localidade que tinha lá na Argentina, e essas mães, elas estavam lutando contra suas crianças que eram sequestradas, suas crianças que eram sequestradas para diversos fins, até hoje ninguém sabe por quê, simplesmente por conta do comunismo. E de contra o comunismo, mesmo ele não existindo na América Latina, gerava essas mortes. Mesmo a criança, ela ainda não entendia a sua forma de governo, então por que estavam sequestrando criança? Por que estavam matando criança? Não é apenas luta contra o comunismo, então isso se subentendeu que essas mães da Praça de Maio, fundada em 1977, enfrentavam, eram diversas coisas que eles enfrentavam, tanto parente, tanto seus maridos, seus filhos homens que já estavam adultos, que desapareciam e apareciam no poder, ou então apareciam no militarismo, ou então nem apareciam nunca mais. Isso era cruel, isso era um governo totalmente cruel e desigual. Não tinha que existir na Argentina. A gente está falando sobre a Argentina, porém, é uma das coisas que marca também a Cuba, marca também outros países da América Latina que a gente vai aprender mais à frente. Então, em 1982, a Argentina passa por uma crise profunda, tanto política quanto economia. Se eles mataram as pessoas, se eles sequestraram, se as pessoas famosas saíram do país para morar em outros países, o que tinha que ter, gente? Crise econômica. Quem que vai plantar? Quem que vai colher?
Quem que vai exportar? Então, eles matavam até sem controle. Então, sem controle, isso gera, mesmo com controle, isso gera crise na economia. Então, Leopoldo Galtieri, vocês não podem, se vocês quiserem, se apeguem às datas, mas isso não vai ser cobrado nas atividades, tá, gente? A política e a economia agora ela enfrenta crise e por isso tem que ter a sua ditadura finalizada. A sua ditadura ela chega ao fim e por isso, em outubro de 1983, o civil Raul Alfonso foi eleito presidente. Agora, presidente, numa certa forma de manter as coisas como estavam, organizar. Mesmo assim, ele ainda sofreu parte pelas pessoas que apoiavam a ditadura. Acredito, gente, ainda existe gente que apoia a ditadura, até hoje. Mesmo matando, mesmo roubando, mesmo fazendo arruaça pelo Brasil, pelo mundo afora, eles apoiam essa ideia. Mas mesmo assim, em 1983, Raul Alfonso ele chega no poder para eliminar isso, com algumas controvérsias, porque até o seu governo também teve a sua forma de ditadura, porque as pessoas estavam querendo voltar à ditadura. As pessoas que estavam vivas naquela época queriam a ditadura em prática pelo governo. Então ele sofreu uma série de revoltas, uma série de coisas também, de reformas, mas que na próxima aula a gente vai avançar pela ditadura chilena. A gente vai entender um pouco ainda sobre a ditadura argentina, sobre Raul Alfonso, que chegou no poder em 1983 e finalizou a ditadura na Argentina. Porém, a gente vai aprender na outra aula sobre a ditadura chilena, tá bom, gente? Peço que qualquer dúvida que vocês tiverem, podem chegar no WhatsApp e atente às orientações. Envie apenas uma foto. Olha as orientações que eu coloquei lá nas atividades para vocês enviarem apenas uma foto. Ah, professor, eu tirei 15 fotos, mas eu não sei qual é que tá bom. Aí o senhor escolhe. Não deixe para que eu escolha, porque aí fica muito mais complicado para mim. Você tira uma foto bonitinha, veja como é que sua câmera está, para você enviar e mandar para eu corrigir. Tá, gente? Não deixe que eu escolha, porque aí eu vou acabar enchendo a galeria de fotos, como eu já tenho. Eu vou acabar enchendo a galeria de fotos, desnecessariamente, sendo que vocês podem tirar apenas uma. Tá? E na aula do Zoom, na próxima semana, a gente vai entender mais um pouco sobre as orientações. Eu vou me apegar à ditadura chilena, mas eu também vou dar algumas orientações, algumas coisas que vocês têm que aprender sobre o envio de atividades. Tá, gente? A participação da Gincana também, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu sei que vocês estão ainda aflorados sobre o que aconteceu, o ponto de vocês estão em valia. Eu cheguei a avaliar também junto com os professores. As notas de vocês já estão na caderneta, então eu peço que vocês tirem dúvidas também, mas entendam que toda a gincana, todo projeto, toda atividade que a gente vai exercer agora, possa ser em grupo, possa ser individual, porém, a atividade de vocês, o ponto é individual. Ah, professor, mas eu fiz com um grupo de 20 pessoas. Meu ponto está aí também, se você participou, participou. Ah, eu fiz a edição, eu fiz não sei o quê, eu fiz isso, fiz aquilo. O ponto está lá também. Se você participou, gente, é você participar na atividade. Não é você viajar, esquecer que tem aula, esquecer que tem diversas coisas para fazer na gincana, e quando chegar para você não fez nada. E aí, eu tenho um ponto? É claro que não. Ah, mas meu nome estava com não sei quem. Eu tenho um ponto? Não. E seu nome estava com um grupo tal, e você não fez nada, é o ponto de vocês, querendo ou não. Até porque o professor Edilton elaborou tantas atividades para vocês terem a sua pontuação, e mesmo assim não participar, aí já é meio cansativo para a gente, tá, gente?